Olá, divas! Sejam todas bem-vindas! Olha, hoje temos uma aula muito especial. Hoje vamos falar, já estamos aqui ó, com as nossas camisetinhas, né? Que foram dessa maratona, dessa grande jornada que a gente fez aí nesse final de semana. Vocês, alunas, né, viveram isso de perto, vocês acompanharam. E nada mais justo do que a gente vir aqui falar sobre a nossa experiência, para também estar incentivando vocês ainda mais aí nessa jornada de cada uma de vocês. Não estou querendo falar que vocês têm que começar a correr, não, porque é uma coisa viciante, eu vou falar para vocês, hein? Mas assim, é mais uma inspiração, né? Algo que vocês possam começar a gostar de fazer, porque quanto mais a gente treina, mais a gente quer desafios novos. Isso aconteceu comigo também. Mas esse desafio não precisa ser uma corrida, uma maratona, gente. Pode Exato. ser um desafio de tu começar uma academia, de tu fazer um exercício em casa, de tu ler um livro. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É claro que o nosso exemplo que a gente vai dar foi o que a gente viveu no final de semana. Mas esse exemplo de desafio, de algo que a gente nunca tinha feito, então é algo que a gente quer compartilhar, porque é algo novo. Eu comecei a correr em janeiro, nunca tinha corrido, me preparado para uma prova, e minha preparação foi de 3 meses correndo sem faltar um dia, né? Na verdade, é legal a gente falar sobre isso, né? Essa nossa vinda, né, essa nossa mudança de cidade, mudar de ambiente, nos proporcionou isso, né? Então, essa mudança de estado, né, nos fez buscar cada vez mais essa questão de autocuidado. A gente sempre praticou atividade física, o Gregório já tem essa questão de atleta, né? Ele tem esse histórico de atleta na veia, assim, né? Do fisiculturismo. Eu nunca fui atleta, nunca competi em nada na minha vida, mas a gente mudando de ambiente, isso nos fez ter mais vontade de fazer mais atividade física, de cuidar mais do corpo, né? Então, vindo morar aqui em Maceió, e morando aqui próximo da Orla, isso nos instigou muito mais, nos incentivou e nos inspirou mais, porque muitas pessoas, né? Aqui a gente acorda mais cedinho, a gente fazia o nosso cardio na beira da praia, e a gente via o pessoal todo, né, se exercitando ainda mais aqui. Então, isso, naturalmente, eu falo que a Orla foi muito convidativa por isso, né? Ela nos convidou a correr. E foi um convite, assim, irrecusável, né? Correr na beira da praia aqui de Maceió é irrecusável. Semana passada eu estava numa reunião e o pessoal lá do Rio Grande do Sul perguntou: mas no Rio Grande do Sul, quando tu morava no interior, tu acordava às 5 horas da manhã para treinar? E eu falei para ele, sim, quando eu estava em preparação para o fisiculturismo, eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu tinha que trabalhar às 6, então eu treinava antes de ir para o trabalho. Então, é algo que com certeza é mais prazeroso tu treinar num lugar que o clima não tem o frio, que nem lá no Rio Grande do Sul, a gente está falando de menos de 2 graus, temperaturas bem frias que a Michelle nas férias ela treinou, né? Então é algo que também o que faz uma preparação é tu fazer o teu melhor. Se ela não tivesse em preparação para uma prova, não tivesse numa assessoria, talvez nas férias dela ela ia relaxar total e ela não ia correr no Ah, frio. nós já vamos para nada, a gente está pulando etapas aqui, né? A Isso. gente está falando de Mas é mais ambiente. fácil tu treinar num ambiente que aqui é reto, não tem lomba, subidas e descidas, e o clima é mais Tem uma estável. favorece, mas não é desculpas, né? É isso que a gente realmente quer falar. É isso aí. Quando a gente veio morar para cá, e o que eu estava falando, né, que a Orla foi muito convidativa para que a gente fizesse esse treino de corrida diariamente, a gente começou a correr do nada, assim, sem preparo nenhum, né? Nós somos educadores físicos, nós sempre trabalhamos, né, o nosso corpo, fazemos atividade física, e aí a gente simplesmente começou a correr. Eu juro para vocês, eu não conseguia correr 1 quilômetro, gente, sem ficar esbaforida. E olha que eu fazia cardio todos os dias, caminhada, né? Fazia meus cardiozinhos todos os dias, mas eu nunca corria.
eu jurava para vocês que eu falava que eu não gostava de correr, tá? E, e isso começou em janeiro, eu comecei a correr assim. Logo veio uma lesão, né? Em janeiro mesmo veio uma lesão. O Gregório continuou correndo, fazendo, né, as suas corridas, mas sem pensar em competição nenhuma, né? Sem se pensar em inscrição em nenhuma, em nada assim. E aí a minha lesão veio, eu tive que me cuidar e fiquei um tempo parada. E aí, para mim, foi bem complicado, porque eu estava começando a gostar de correr. Só que aí eu voltei mais forte dessa lesão. Eu aprendi a trabalhar muito mais a questão da musculatura, o reforço muscular. Eu entendi que era muito importante, principalmente para a corrida, né? Então, fiz fisioterapia, né? E aí comecei a me preparar de uma melhor forma. Voltei a fazer os meus exercícios caminhando na orla. Eu brinco que todos os vovozinhos passavam por mim na orla, né? Porque eu podia caminhar, eu estava liberada para caminhar 15 minutos apenas, e aí um passinho de cada vez foi indo até que eu consegui voltar a correr, né? Voltei a correr, e quando eu consegui fazer sozinha os meus primeiros 5 quilômetros, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei acabada em casa, mas fiquei muito Faz feliz. pouco tempo isso aí, né? Isso foi em abril, né? Em abril, Mês 4 ali. mês 4, exatamente. E lá, já na sequência, eu comecei a me desafiar mais. E aí eu consegui fazer os meus primeiros 8 quilômetros sozinha também. Porém, aí veio a ideia, né? Não sei quem que foi, meu irmão que começou a falar, ó, vai ter a Maratona Internacional de Maceió, todo mundo vai participar, vai ser bem bacana se vocês participarem. Tem que participar, tem que participar. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos se inscrever. Aí eu falei, bom, vou me inscrever em 5 quilômetros, que é o que eu já garanto. Daí o Gregório disse, não, tem que fazer mais, 5 tu já faz, tem que fazer 10. Daí foi lá me inscrever em 10. Eu falei, tu vai se inscrever em quanto? Ele disse, vou fazer, pode falar, tu. É que eu sempre penso no que vai ser mais difícil, o que vai ser o desafio maior. Então eu sempre vou buscar o que é o mais desafiador, porque eu já vinha treinando poucas distâncias, né? Comecei que nem a Michelle, com 5, 10, 15, eu já tinha feito. Então, para mim, fazer os 21 ali, que seria o melhor resultado para mim, que eu considerei uma performance melhor, não vejo com algo tão desafiador. E aí, na época, eu coloquei assim, nossa, acho que eu consigo completar 42, são 4 horas correndo, eu vou me preparar, eu vou me dedicar para isso, eu vou conseguir. E não tinha noção do tamanho do desafio que eu ia enfrentar pela frente, que todo um ciclo de maratona. O ciclo de maratona é 3 meses, gente. Então são 3 meses que tu corre 4 vezes por semana e tu vai correndo longão, tu corre na semana, 3 treinos, um treino leve, um treino de tiro e um treino regenerativo. E aí foi aí que eu resolvi buscar uma assessoria para me acompanhar, porque eu falei, ó, eu tô voltando de uma lesão, eu não quero me machucar de novo. O Gregório falou, não, eu já estou correndo, eu vou seguir o meu planejamento. Eu falei, beleza, mas eu vou querer um treinador para me guiar nesse momento, para eu fazer a coisa certa e eu não me machucar de novo. E aí eu contratei, Especialista. o especialista em corrida, né? Eu contratei, né, o Charles Guedes e a equipe, né, que fizeram a minha assessoria e eu tô com eles até hoje, assim, foi incrível. Depois eu vou falar mais sobre a assessoria, o suporte todo que eles nos deram, né, nessa Mas é competição. legal falar que quando a Michelle foi procurar alguém, eu falei assim, tu procura alguém campeão. Alguém que já tenha ganhado várias vezes, alguém que tem um currículo. Porque eu, como já ganhei alguns campeonatos, eu sempre busco a referência. A referência, qual que é o melhor? É o melhor da cidade, é esse aqui? Eu tenho condições de contratar, então eu vou contratar. Não que tu queira ser o melhor, tu queira ser a tua melhor versão, mas a pessoa já passou por aquilo que tu já passou. Eles, né, e eles são a nossa referência, eles são quem vão nos inspirar, né? Se hoje a gente inspira as nossas alunas, a gente também precisa de inspiração para que a gente possa alcançar o próximo nível que a gente quer. E aí veio a assessoria que fez todo o planejamento. Então, a minha base, a minha assessoria começou, eu estava olhando hoje, assim, né? Começou final de maio, né? Eu comecei com assessoria, e de lá para cá eu evolui pra caramba, assim, evolui muito. Ahn,
Foram muitos treinos. Pode falar os tempos, né? Eu comecei fazendo uns 5 quilômetros. Quanto é que eu falei que eu estava fazendo 5 quilômetros sozinha? Qual que era o tempo? 30, 32, 30, não, 3, 37. 37 minutos? É, 37 minutos em abril. Eu estava fazendo 37 minutos, 5 quilômetros sozinha. E aí, agora, na prova, eu bati 27 minutos, É isso 5 aí. quilômetros. Então, o Uma tempo já melhorou diferença. horrores, né? De lá para cá, por causa do treinamento. Então, a gente faz 4 treinos de corrida na semana. Então, esse é o nosso ciclo, né? Foi o nosso ciclo de preparação para a maratona. 3 meses, né? 3 meses. São 4 treinos na semana, específicos, né? Para cada distância, né, que a gente vai fazer. Eu fiz os 10 quilômetros, o Gregório se preparou para os 42, e eu já tinha feito um simulado, né? A gente chegou a fazer um simulado, onde eu já tinha feito já várias, Era né, um fenômeno de semana antes, né? final, um final de semana antes da maratona, isso aí. E aí eu já sabia mais ou menos como é que ia ser a minha prova. Foi incrível, assim, como a gente fala, eu bati o meu RP, né, que é o meu recorde de prova, aí a Pessoal, recorde minha pessoal. recorde pessoal aí na prova, então foi uma prova bem bacana. Eu consegui completar os 10 quilômetros em 56 minutos. Tá aqui, gente. Ah, aqui, ó, Já dá para mostrar. 56 minutos. E para eu chegar nisso aqui, né, nesse tempo aqui, a gente está ao vivo no. É nas três plataformas. É linda a medalha, olha só a coisa mais linda. É a minha primeira, hein? Ó, tô tão contente com ela que seja a primeira de muitas, né? E aí, para eu chegar, né, a esse nível, foi toda essa preparação de 3 meses, inclusive nas minhas férias, que o Gregório estava falando. Ele ficou aqui cuidando da casa, dos cachorros, se preparando em casa, né? E eu fui para o interior do Rio Grande do Sul, um frio de lascar. Peguei temperatura, não peguei temperatura abaixo de zero, mas a sensação térmica estava abaixo de zero. E eu corri e fiz os meus treinos de acordo com tudo que estava na planilha. Eu não falhei um dia lá. E mantive os treinos de musculação fora de casa. Quando eu não conseguia ir para academia, eu treinava em casa. Mas os treinos de corrida, todos eu Eu fiz. posso fazer Todos eu pergunta? fiz. Acho que é legal fazer uma pergunta, porque eu tenho essa dúvida. E nessa, tu tem 45 anos, né? Nesses 45 anos que tu tem, quantas vezes tu treinou nas férias? Quantos Nunca. anos? Hã? Eu ia falar nunca. Mas assim, de preparação. De frequência, não é ir numa academia fazer um treininho. Fazer treininho, eu fazia, tipo, hoje tô afim, comi demais, vou lá e treino. Sabe aquela coisa da mentalidade, para não ficar com a mente pesada, né? Que Consciência é o que ele pesada. fala. Comi demais, então vou lá e vou treinar. Caramba, isso eu fazia. Agora sim, ó, de tá regrada, nunca na vida. É, fazer treino no frio, nas férias, Cuidar da sozinho, alimentação. buscar uma academia que tu nunca Ah, tinha entrado. Então, é investimento de tempo, investimento de diária, investimento de sair do. Porque tu podia sim, muito fazer nas bem ficar com próprias. a tua mãe, com a tua irmã, no quentinho, comendo coisas boas, conversando, que é bom também, mas aí tu separou uma hora do teu dia para ti fazer algo que tu acredita que ia fazer diferença. E fez Então, total diferença. fez total diferença. Fez Mas eu total tô te falando diferença. que é difícil tu fazer isso aí nas tuas férias, porque a gente já tirou Exato. várias férias, a gente Até tira as porque, férias. até porque não foram férias assim rápidas, foram umas férias de 15 dias. Então, 15 dias no meio de uma preparação, se eu parasse, cara, quem corre, quem faz treino de cardio, sabe que a gente perde, a gente ganha muito rápido. Mas se a gente para, a gente perde também, né? Na parte aeróbica, assim. Então, a resistência, ela é conquistada dia após dia. A evolução dentro da corrida, ela é muito É rápida, muito rápido. mas tem que estar fazendo o treino certinho. Agora é bom a gente comparar e tu falar sobre a tua colocação no geral, porque eu não esperava isso aí, gente. Porque a primeira prova da Michelle, 45 anos, nunca tinha corrido na vida, correndo faz alguns meses, É. desde, E desde assim, 3 meses, desde abril, né? Abril, maio, é, junho, julho, é isso aí. isso aí. 3 meses de
200 e quantas mulheres era na tua categoria? 257 na minha categoria, 257 mulheres. E eu fiquei em 24ª colocação. Acho que travou. Travou? Deu para escutar? Deu? Dá para repetir, porque é Ah, algo de muito bom mesmo. 257 mulheres, se eu não me engano, eu fiquei em 24ª colocação de mulheres entre 45 e 49 anos, minha primeira competição. E aí, eu Tinha tava, 13 mil inscritos. e no geral, eu fiquei em 142 de 1.800 e... Quase 2 mil mulheres. É, isso aí. Só que isso é interessante falar, que é uma coisa que eu mesma briguei com a minha mentalidade antes da prova. Porque eu pensava assim, eu falava para mim mesma, eu vou fazer só 10 quilômetros. Vocês entendem o poder da palavra? Que eu estava menosprezando os 10 km? Quem já fez isso aí, comenta no chat, comenta aí no Cara, Instagram. até outro dia eu não corria 1 quilômetro. E aí depois eu comecei a achar que era pouco 10 quilômetros. Desmerecendo a conquista. Eu estava desmerecendo a minha própria conquista. E eu falei, o que que é isso? Eu ensino tanto, né, as minhas alunas a falarem, né, sobre as suas conquistas e eu mesma estou desmerecendo isso. Não são só 10 quilômetros. Cara, 10 quilômetros é pra caramba, né? É bastante. É muito. Ah, Em menos de uma hora, mais difícil ainda. em menos de 1 hora, mais difícil ainda, 56 minutos, isso Que tu não aí. sabia se tu ia conseguir sustentar esse ritmo, né? No simulado, no ambiente do teu simulado, até é legal tu falar É, isso, né? eu tinha feito nos treinos, quando eu fiz os treinos de 10 quilômetros, eu estava conseguindo fazer em 1 hora e 5, 1 hora e 4. Aí no dia do simulado eu consegui fazer em 58 e já fiquei super faceira, porque eu consegui fazer abaixo de 1 hora. E aí, na prova, eu consegui fazer em 56, que foi top, Mas assim. conta esse simulado, que nós estávamos no simulado correndo, eu e tu, um do lado do outro, e tinha umas meninas que da assessoria que correm muito forte, muito bem mesmo, e aí a gente ficou próximo delas. E aí a Michelle ficou tentando acompanhar elas, né? E aí ela falou, eu acho que isso é muito legal, tipo, é muita humildade isso aí, acho que eu admiro muito isso, porque muita gente não ia conversar, não ia falar, porque tu tá fazendo um negócio que é um simulado, é uma, Até quanto porque menos tu falar, melhor. a corrida, ela é um esporte individual, né? Muito individual. Porém, o ambiente que tu está inserido faz total diferença, mais uma vez. E aí eu vi que elas estavam num ritmo forte, não sei mesmo se a Michelle ia conseguir sustentar no, a gente fala em pace, ritmo ali, que era de 5, né? Ela não tinha feito, até então era em tiro, treino de tiro que ela conseguia esse pace. E aí ela falou: "Vou tentar, vou colar em ti porque tu corre forte. Então vou colar nas que correm forte para ver se eu consigo ficar forte." Não foi essas as palavras, exatamente, mas resumindo assim, Correndo foi mais ou menos, eu vou é colar isso. em vocês, porque aqui eu quero ficar, eu quero manter esse ritmo junto com vocês. E aí colei nelas, assim. Obviamente que aquele dia eu não consegui sustentar, né, toda a prova ali do simulado Simulado. com elas, mas a maioria do tempo eu consegui, que aí foi que eu consegui virar o meu RP lá naquele simulado que eu fiquei muito feliz. A alimentação também foi toda planejada, Eu então quero falar um pouco do meu simulado aí nesse dia que daí eu resolvi tá, seguir os guri que correm mais na assessoria, né? São os que correm mais rápido, né? Até então eu tinha feito em treino de tiro, alguns sprint de 1 quilômetro eu tinha feito abaixo de 5. E realmente eu peguei um pelotão ali que era dos três, né? Eu seria o quarto, né? Que mais corriam na assessoria, né? E aí eu pensei, vou me testar para ver o quanto que eu consigo chegar, o quanto que eu consigo sustentar esse ritmo deles. E eles estavam abaixo de 5, 4 e pouco, 4,50, 4,40, 4,30. E eu pensei, eu vou me desafiar, porque eu nunca fiz e realmente fui batendo todas as minhas marcas, porque é um ambiente um ajudando o outro, um dando água para o outro e dava um motivando o outro, né? E tu vai aprendendo que tu pode muito mais, né? Essa é a reação do teu corpo, ele pode muito mais. Eu gosto do David Goggins que ele fala, sempre que tu tá muito cansado, tu tá no teu extremo, a tua mente tá pensando que é o teu limite, tu tá nos teus 40%. Então, naquele dia ali, eu provei que eu tinha os 60% e eu podia usar.
Então, fiz abaixo de 2 horas, 20 quilômetros com eles. E aí eu me senti muito bem, mas só que daí eu pensei, nossa, eu posso ter ido muito bem agora, mas acho que na prova eu não vou conseguir, porque eu já dei meu melhor antes e era para eu dar meu melhor na prova. Olha Então, eu dei a meu, mentalidade de a novo aí. mentalidade, eu posso ter ido bem agora no simulado, mas e na prova? A prova é totalmente diferente, era para eu dar o meu melhor na prova, não no simulado. E realmente eu me desafiei no simulado, porque a gente quer melhorar, quer ver evolução, quer se testar. E a corrida, o Michele falou, é individual. Tão individual que toda hora tua mente fica te mandando mensagens. Chega, tu já conseguiu? Já tá bom. Já tá bom, tu vai ter cãibra, tu Pode vai fazer quebrar, mais. tu tá ficando louco, tu não vai conseguir, isso não é pra ti, tu é muito pesado, é várias vozes ali que ficam que tu tem que ficar quebrando aquela pessoa que tá falando contigo É e tu como se tu provando pra ti. tivesse uma faca realmente, tivesse que cortar esse pensamento na hora, porque se ele te pegar, ai, não tem jeito. Então, é uma briga constante e muito mental. E isso acontece no nosso dia a dia. Se a gente quer uma transformação, se a gente quer emagrecer, se a gente quer ter qualquer objetivo que você tenha na vida, se você não tiver com sua mentalidade fortalecida, você desiste no meio do caminho. E não é falta de força de vontade, é porque você não aprendeu a lidar com os seus pensamentos. E a corrida me ensinou muito isso. Um dos, né, dos ensinamentos da corrida foi esse, essa questão da mentalidade, fortalecer a mente todo dia. Eu posso, eu consigo, eu me torno, eu sou, né? Eu sou. Eu falo que eu nunca fui atleta, mas hoje eu me sinto uma. E fiquei muito feliz, né, de ter conseguido participar aí dessa competição, que foi a primeira e que eu já estou começando a planejar as próximas, porque é como se fosse um bichinho mordendo a gente, né? É Ah, legal que o coach da assessoria da Michelle chama ela de atleta. E ele sempre fala para mim, nossa, ela é disciplinada, né? E ela se tornou, ela se construiu essa pessoa que ela é hoje. Ela não isso, era não assim. é. Então, gente, hoje estava chovendo. A pessoa correu 10 quilômetros, está aqui, ó, o número. 10 km no sábado. Então, A gente, domingo ela ficou cuidando de mim, correndo, em pé, cansa um monte, porque o sol tá forte ah, e é 4 horas que eu levei para completar a prova. Então, ela estava lá comigo, me ajudando, me apoiando, gritando, botando spray quando eu tinha cãibra, me dando água, suporte, mandando mensagem, gritando. Então, isso aí cansa. E hoje, vocês acham que ela fez o quê? Chovendo, 5 horas da manhã. Ela foi treinar, gente. foi treinar porque estava na planilha. Tava na planilha. Tava na planilha, eu falei, ah, cara, não vou perder, não. E ontem à noite, quando eu vi, falei, eu não acredito, tá de brincadeira. Mandei mensagem no grupo da assessoria, eu falei, ah, vocês estão brincando que amanhã tem treino. Eles, o quê? Como assim? Quem que tá reclamando aí? Eu falei, não tem ninguém reclamando, não. Tem ninguém reclamando, não. Aí eu falei, cara, se eu Jogou lenha na fogueira. Aí eu falei, se eu tiver dolorida, eu não vou. Mas eu acordei tão bem que o corpo ele já começa a pedir. E quem não sabe o que é isso precisa aprender. Gente, o corpo pede por exercício, pede aquela endorfina sendo liberada. Eu estava feliz hoje de manhã e faceira correndo na chuva. Mas Foi agora essa é a incrível. Michelle nova. A Michelle antiga, ela ia olhar para o tempo, ia olhar para a hora. Bah, é muito cedo, vou dormir mais. Ah, tá chovendo. Bah, me molhar, posso escorregar, posso ficar gripado. Não vou. Ah, vou ficar com a minha filha, vou ficar com meu marido, vou descansar hoje, vou dar um dia de off, eu compenso no domingo. Podia ter diversas desculpas. Ela pegou as coisas dela, o tênis dela, colocou, fez o Sozinha. aquecimento dela e foi sozinha. Tinha muita gente Não tinha muita correndo. gente hoje não na orla. Não. Tinha uma galerinha, mas não tinha, não estava tão cheio, não. E essa preparação, né, envolveu, claro que eu vou chegar aí no dia nesse final de semana, eu quero contar como é que foi esse dia, assim, que foi incrível, né, esses 2 dias foram intensos e É incríveis. legal tu falar da tua preparação de É, alimentação e a também. gente teve também, eu contratei, né, então como eu prezo muito essa questão da saúde, eu trabalho com isso, eu estava muito magra, né, também, e perdi muita massa muscular. Foi o que me levou a fazer uma consulta médica, fazer todo o meu check-up, ver a parte hormonal, como é que estava, vitaminas, antes, né, de contratar assessor. Foi antes, não foi quase que Foi antes, foi antes. foi antes de contratar assessoria, eu contratei um médico, né,
que é de alta performance. Ele fez toda a minha avaliação. A gente entrou com a Top. suplementação certa, isso aí. A nutricionista que me apoiou, né? Mudou o planejamento para minhas férias, mudou o planejamento para a competição. Tava lá no dia da competição também. E também é algo que eu acho que é legal É, tu falar o carboidrato que tu tem. Ela é atleta, ela é ela corre. atleta, ela corre também. Também isso é um grande diferencial, né? Procurar pessoas que vivem o ambiente, que inspiram o ambiente que tu quer, faz total diferença. A, ela me explicou sobre a alimentação e eu prezo muito a alimentação, vocês sabem, como combustível. Só que durante muitos anos, e para vocês que estão dentro do universo diva sabem do que eu estou falando, eu tenho perfil falso magro. Eu tenho perfil falso magro e o estético, são os meus perfis dominantes. Tem, ó, mas o que mais prevalece é o falso magro. O falso magro, gente, para você entender no perfil de emagrecimento comportamental, é a pessoa que quer se esconder, que ela não quer aparecer. Então, se ela tá no meio de muita gente, ela prefere se isolar. Não prefere, nem parece eu, né? Porque eu falo bastante, mas eu falo num ambiente que tá mais seguro, onde eu domino, né? Uh, mas em público eu ainda me sinto envergonhada, né? Eu ainda fico constrangida. E dentro da alimentação, o perfil do falso magro, ele prefere não comer. Se ele tem trabalho, ele prefere trabalhar do que comer. Eu sou assim. Se eu fico nervosa, eu não como. Se eu tenho muito trabalho, eu não como. Então, a minha tendência é não comer. Tem pessoas que ficam ansiosas e comem. O meu perfil do falso magro é não comer. E aí veio a Alice com toda a questão da preparação para a corrida. Lembrou, né? Aí tá a Alice, ó. E aí veio a Alice com toda a preparação para a corrida. E eu falei, ela tá maluca, me dando esse montão de carboidrato aqui. Como é que a pessoa perfil falso magro vai comer um monte de carboidrato à noite? Né? Falei assim, Jesus, ela deve estar doida. Eu não falei isso para ela, eu tô falando agora aqui na live. E aí, não, falei sim, né, Alice? E aí, eu falei, vou seguir o protocolo, porque ela estudou para isso também. Briguei com o meu perfil falso magro e aquilo entrou assim total como combustível. E a quantidade certa também de carboidrato para que isso virasse essa energia toda, né, dentro dessa preparação. Então, foi fundamental aí a Alice na minha vida também, atleta corredora, ela fez 21 km, fez a meia maratona, incrível. E, e ela foi fundamental aí para minha preparação. Agora a gente tem que pensar no próximo desafio, né? Já vou contatar com ela aqui para a gente pensar no próximo desafio, ver o que vai sair pela frente. Então, a alimentação, a suplementação, tudo está dentro, né, dessa preparação. Então, não é simplesmente, foi lá e correu. Não é só 10 quilômetros, foram 10 quilômetros bem pensados e bem planejados, estruturados para isso. Já Gregório, né, com essa sua veia atleta e teimoso, que eu vou dizer que é teimoso, bicho, né? Ele não quis contratar assessoria, tá? Vamos ficar bem claro. Então, ele estudou, ele fez o seu melhor e, graças a Deus, deu tudo certo. Ele conseguiu fazer aí toda a sua preparação. Ele quis chegar mais leve também, né? Gregório estava com volume muscular, estava com mais peso também. Ele quis chegar mais leve para essa competição, conseguiu. Consegui baixar aí. Acho que calculando uns mínimos 8 quilos eu consegui diminuir. Mas, gente, não era tanto o meu objetivo, eu não estava focado muito no peso. Por quê? Se eu reduzisse muito a comida, eu ia perder performance. Então, sempre que eu queria performance, principalmente num treino longo do final de semana, eu tinha que aumentar minha ingestão calórica. Então, eu aumentava, praticamente dobrava. Como eu já tinha experiência no fisiculturismo de fazer um carbo up, era algo muito parecido. Eu baixava a proteína e subia carboidrato. E para eu ter uma performance no outro dia. Então, todo aquele estoque de glicogênio que eu ingeria na noite, eu utilizava de manhã. É Então, bem importante essa questão da parte nutricional aí para que a gente possa performar ainda mais, né?
Isso. na corrida. E aí, quanto mais leve, a gente se sente melhor correndo, realmente, né? E aí, mas por que que eu baixei esse peso aí? Pela volume de cardio, né? Que realmente o ciclo de maratona ali, tem final de semana que a gente começa fazendo 18, cada final de semana a gente vai subindo, tipo uma montanha, né? Começa no 18 km no final de semana, no outro eu faço 20, depois 22, 24, 26, 28, 30 e o máximo que a gente faz é 32. 32 quilômetros num final de semana, dá mais de 3 horas também. Então, por que que não faz mais que 32? Porque daí é só na prova que tu vai fazer. E eu nunca tinha feito mais que 32. Eu deixei para a prova para fazer os 42, que é o recomendado, né? Então, e essa diferença de 10 quilômetros, né? De 32 para 42 são 10 quilômetros, né? Isso aí, os especialistas falam que é mental, né? Então, é um E teste. os treinadores também, né? Quem já viveu a maratona, já correu algo desafiador, assim, diz que é muito mental. Então, até os 32 eles falam que é um treinamento. Tu treinou para aquilo. Tipo, tá Agora, preparado tu tá ali, né? preparado, porque tu treinou aquilo ali. Agora, essa parede que tem na mente e no corpo, os 32, é algo novo, desafiador. Então, ali que é a prova, ali que começa a prova. E lá no dia eles estavam gritando: gente, acabou o treino, acabou a brincadeira. Agora que começa a prova. Agora é a parte mental. E as pessoas tinham um cartaz escrevendo: É, é, a a dor energia, passa e o orgulho fica. Então, a as energia pessoas mental. estavam na rua, 4 horas da manhã começava a minha prova, estava lotado a rua de gente gritando, 4 horas da manhã, que não te conhecia, te incentivando, te oferecendo água, te filmando, gritando teu nome aqui. O teu irmão estava aqui 4 horas da manhã, gritando o meu nome e incentivando. Você imagina, isso eu dou os parabéns para as pessoas. E eu falei para todo mundo lá, isso serve para vocês. Porque se tu não aprendeu a aplaudir os outros, nunca vai chegar a tua vez de ser aplaudida. Tu nem tá pronta para o palco ainda, porque você não aplaudiu ainda o outro. Então, às vezes as pessoas elas têm vergonha, elas têm timidez, às vezes elas não querem se expor, às vezes elas te mandam um direct ou te falam, elas têm vergonha de se expor e de dar parabéns para os outros, de aplaudir o próximo, a conquista dele, a vitória dele. E as pessoas de madrugada estavam lá. Tu imagina tu acordar de madrugada para gritar e incentivar uma outra pessoa que tu não conhece. E era isso. Tava cheio de pessoa, a cidade inteira. A cidade toda A parou, né? cidade toda parou para ver uma maratona e eles tratavam nós que nem atletas. Porque, gente, é uma coisa é fazer 5, 10, 15, mais 42, que o domingo era só 42, no sábado foi 5, 10 E e 20, 21. 21 quilômetros, né? E aí eles separaram para o domingo, você que ia fazer os 42 mesmo. E só de tu estar tentando fazer algo de 42 quilômetros já é algo que é para pouca gente, é 1% que consegue completar no mundo, tá? Então, isso as pessoas admiram muito a coragem, primeiramente, de aceitar o desafio e de tentar completar. Gente, todo mundo gritando, te incentivando, dá muita força mesmo. Quando tu tá cansado no início, tudo bem. Só que depois tu vai chegando numa hora que tu tá precisando daquela gente gritando e acreditando em ti. Você já conseguiu, você tá bem, você tá forte, mesmo tu estando acabado, mancando. Porque eu tava com câimbras, As ca- Fala, falar bom, da prova, eu acho que vamos falar desses 2 dias aí, né? A gente começou a nossa preparação, a gente estava falando de alimentação, Gregório, você sempre pula etapas, né? então tá. Então, vamos voltar. E a Vai gente voltar estava para fazendo, alimentação. a gente estava falando de Beleza. alimentação, então a nossa alimentação foi toda regrada para esse ciclo, né? Principalmente na última semana. Então a gente já vinha se preparando. Na última semana a gente não fez nada de diferente do que a gente vinha fazendo, a gente continuou com a nossa alimentação. E o Gregório tinha suplementação extra, né, dos carbogel por causa da competição dele, então ele já vinha testando, né? Então ele não usou nada de diferente também durante ali o dia da maratona. A gente se hidratou muito a partir de quinta, quinta, quinta e sexta a gente se hidratou além, até a gente fez uma hiperidratação e consumiu um pouquinho mais de carboidratos. Eu mantive os meus, mas ele consumiu um pouquinho mais de carboidrato. Na sexta a gente dormiu cedo, porque a 1h30 da manhã, 1h30 da manhã eu acordei. É,
Isso aí. Aí comecei a me arrumar e a gente saiu de casa, eram 15 para as 3, porque o meu irmão ia com a gente e ele ia fazer 21 quilômetros e a largada dele era às 4 da manhã, É né? isso aí. Às 4 da manhã. A minha largada era só às 6. Mas igual, a gente foi Fica na tenda, faz o aquecimento, é, vive fazer, aquele ambiente, vive eles aquele falam ambiente, que é exatamente. concentração, né? O A atleta precisa se concentração. concentrar para o Isso aí. evento. E foi lindo, assim, é emocionante, top demais. E a do Gregório, daí a gente ficou lá, aproveitamos um pouquinho, né? Depois da minha competição, tinha show também, show do Timbalada, maravilhoso. E aí a gente voltou cedinho, né? Era 10 horas da manhã, a gente já estava em casa, 11 horas a gente estava almoçando. E eu dormi da tarde, e o Gregório não conseguiu dormir. E aí eram 7 horas da noite, a gente dormiu de sábado para domingo para acordar 1h30 de novo para poder ir com ele, que ele tinha que estar lá às 3 horas da manhã. Então foram 2 dias assim, acordando muito cedo e se organizando para esse grande dia, que era o dia da preparação da maratona. Aí, durante a prova, o que que aconteceu? É, tu já terminou de falar também Tá da, bem. da alimentação. Durante a prova, gente, eu me preparei muito mentalmente, fisicamente, mobilidade, aquecimento, preparei a suplementação, já vinha testando também nos treinos, e aí estava pronto para fazer a prova. Então, larguei muito bem, larguei com o pessoal da assessoria, larguei logo no pelotão principal ali. E aí eu pensei, bom, gente, como é prova, eu vou tentar acompanhar o pessoal que está correndo muito bem, porque eu treinei para isso e eu acredito que vai fazer diferença para mim. Eu estou me sentindo bem, vou fazer o meu melhor. E aí eu pensei, se eu manter esse ritmo que eu estou fazendo na prova, de 4 e pouco, 4:30 o pace, o ritmo, eu vou conseguir bater meu RP de 21, meu recorde pessoal. E eu consegui, porque na assessoria já tinha pessoas que tinham conseguido melhores tempos também, mas eu vi que o pessoal ali que estava correndo bem, eles tinham feito os 21 em 1h40, uns até abaixo, né? Mas para mim já ia ser algo desafiador, fazer 21 quilômetros em 1h40, né? Então, eu coloquei esse desafio, eu consegui fazer. Então, os primeiros 21 quilômetros ali, eu consegui fazer esse pace aí que, para mim, é algo desafiador. É muito difícil, eu fico ofegante, até minha respiração começa a chiar. É algo que eu nunca tinha sustentado 21 quilômetros nesse ritmo forte, assim. E aí eu consegui, fiz o meu melhor de, de, de 5 quilômetros eu fiz de 22 minutos. O de 10 eu fiz em 40 e poucos. Eu fui batendo todos os meus recordes que eu nunca tinha feito, né? Por ser prova, né? E por ter começado muito bem. Só que, então, até os 21 era uma prova. Eu separo duas provas minha maratona. Minha até os 21, que daí eu fui muito bem, até melhor do que eu esperava. Mas minha meta era fazer a maratona até 4 horas, que é a sub 4, né? E aí eu pensei, o pace máximo que eu posso ficar em 5:30. Mas como daí eu fiz muito bem o meu primeiro bloco da prova, os 21, eu tinha muita sobra ainda de tempo para eu completar abaixo de 4 horas. E aí, depois dos 21, eu comecei no meu pace de prova, que era para mim fazer o que estava previsto, de 5 e pouco. 5:10, 5:15, 5:30. E aí eu fui usando os carbogel, eu usei 7 carbogel, a cada 30 minutos ali eu usava Ele tinha cápsula de de sódio. sódio também, só que ele conseguiu perder durante a prova. Acabei perdendo durante a prova, mas daí eu usei o que eles deram, os Gatorade, as Coca-Cola, só que não foram suficiente, que nem eu tinha estudado e planejado com as cápsulas de sódio que eu já tinha testado. Acontece que vai tudo no bolso, né? E assim, E tu vai eu falei, correr eu com. falei, Gregório, estudou tanto, se preparou tanto e não viu como colocar as capsulazinhas separadas, né? Então, isso é legal falar, porque assim, Claro que hoje, é. com a tua experiência, Sim. Eu faria diferente. faria diferente. Então, para quem vai fazer uma preparação assim, e precisa levar sua suplementação, é legal separar. E aí, e depois ele foi ver, ó, podia ter separado o carbo gel já com a cápsula de sódio junto, com um durexzinho, daí puxava um, já vem o outro junto, já E consumia os dois espalhar, perder um tem outro lugar, em né? outro Espalhar. lugar.
ele colocou tudo num saquinho no mesmo bolso. Quando ele puxou, tudo no mesmo bolso. Quando ele puxou um, caiu tudo no chão. Quem é que junta? Ninguém. Acabou-se. Nem vi que caiu, porque a velocidade era muita, né? E era muita gente, né, gente? Então, E assim, ó, uma coisa que eu já tinha falado, que eu tava preocupada, porque a gente fica preocupada. A pessoa, ela tava com falta de sódio, que ela tava suando nos treinos. Suando, quem é da área da saúde aí sabe. A pessoa sua que parece que fica com areia. Então, ele estava perdendo muito sódio. Ai, eu fiquei muito preocupada, porque parecia que estava craquelando a pele, assim, ele estava perdendo, parecia areia, sabe? Parecia que tinha se enrolado na areia, ele estava perdendo muito sódio. E aí, por isso, ele começou a colocar muito, suplementar. suplementar mais ainda antes, só que durante a prova era fundamental que ele fizesse isso. Mas graças a Deus deu tudo certo e não ficou tão mal assim. Mas lá no quilômetro 38. 38, um pouquinho antes, acho, uns Não, 36. 38, eu acho, mano. Porque daí começou a cair para o meu pace, né? A velocidade Começou começou a a dar diminuir. cãibra. E a cãibra também é a falta É o de sódio. desequilíbrio de sódio e potássio. É, Então cãibra tinha é isso. bastante potássio, meu corpo estava super hidratado, mas faltou um pouco do sódio. Não tinha suficiente em carbogel. E meu corpo sentiu, ele nunca tinha feito tanta distância, ele já estava debilitado, porque começou a vir o sol, e aí o corpo correndo mais de 3 horas, eu nunca tinha feito aquela distância, e deu uma câimbra no posterior. A primeira câimbra esticou todo o posterior, eu tinha no meu bolso tinha um spray, tipo um gelol, um spray para dor, e aí eu passei bastante spray, coloquei gelo e aí voltei a correr. Quando eu cheguei perto de 2 quilômetros ali, deu de novo a cãibra, daí já estava a Michelle do meu lado, acho que aquela ali foi a segunda cãibra que me deu. A gente estava. O mais legal é que assim, a gente ficava. Tinha um aplicativo que a gente conseguia acompanhar em tempo real ele. Então eu acompanhava onde ele estava e aí eu corria para o próximo ponto, né, para tentar achar ele. Aí tinha um ponto específico que ele ia passar duas vezes. Então ele passou a primeira, eu vi, gritei horrores, assim. Aí na volta, tava eu e o meu irmão. Eu falei, cara, tá demorando demais. Aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Daí o meu irmão olhou o aplicativo, não, mas ele já passou por nós. Eu falei, como que ele já passou? A gente não viu, não tem como passar por aqui, a gente não vê. Não, mas tá aqui no aplicativo, mas no meu ele não tá, ainda não passou. Daí a gente ficou nessa briga. Qual que tava certo, qual que tava. Daí, daqui a pouco tocou o meu celular, era ele. Eu falei, Jesus do céu, o que aconteceu? Eu tô aqui nas quadras de beach tênis. E eu falei, eu tô aqui também, tô te procurando. E aí, nisso, a gente saiu correndo. Eu saí correndo e ele me viu, porque eu estava à frente dele. E aí eu continuei correndo e fui para um lado e meu irmão para o outro. E aí nisso ele nos viu, ele conseguiu nos enxergar, mesmo mancando ali com as câimbras, conseguindo enxergar. E aí quando ele nos enxergou, aí começou a dar mais câimbra. A gente passou mais spray de gelol e corremos junto com ele até aonde a gente conseguia, faltando que nem 100 metros, eu 100 acho que metros, acho que é. nos barraram ali para, mas assim, ele não sentou, não parou, só a cãibra estava pegando demais. A gente passou muito spray de tipo gelol, assim, né? Tem uma físio ali fazer massagem. E veio uma galera ali, tipo uma fisioterapeuta também, tentar dar uma liberada na perna dele para ele poder seguir em frente. Mas E deu a meu gente pace foi para 6, 7, 8, porque eu é, parei, né? parou um pouquinho e a É gente. que quando dá cãibra, a gente estica o posterior, tu não consegue caminhar, não consegue apoiar a perna no chão. Então, o último quilômetro ali que eu fiz praticamente mancando, porque se eu apoiasse a outra perna direita, ia dar cãibra de novo. Então eu fui praticamente apoiando todo o peso numa perna só. E aí a galera via que tu tava passando com dor, gritava, incentivava, tá no final tu vai conseguir. Tanto é que o irmão da Michelle falou, falta 500 metros. Eu, não acredito, é mentira. Ele não conseguia acreditar, ele Não falou, não conseguiu. falta não, falta não, falta mais, não vou conseguir. Então é muito, é o mental realmente, dá um bloqueio na mente que parece que tu, tipo, acabou, né? Vai travar, Vai travar, vai travar. travar, vai travar, não ia. E nós vamos lá, e corremos junto com ele ali na reta final, e aí ele conseguiu. Consegui essa medalha aqui, gente. É um pouquinho maior que a da Michelle. Tem uns 42 aqui. E tem a Michelle quis gravar o meu tempo ali, 3 horas e 49. Consegui fazer o sub 4, né?
Então, é algo que, para mim, tem um significado importante. Maratonista, mais Maratonista, mais uma título conquista. aí. Mas, gente, eu estava estudando, casualmente estava estudando isso aí hoje, escutando sempre. Eu terminei hoje um livro que eu estava lendo, dos quatro, né? E sempre é para aprimorar, para trazer algo, conteúdos para vocês de qualidades, né? Então, eu sempre vou continuar estudando, porque eu acredito que o estudar é o melhor caminho, né? E o que eu queria trazer hoje para a live, para a reunião, para a aula, é algo que fez muito sentido para mim escutar hoje isso, que é sempre que a gente está num ambiente novo, ele é desconfortável. Então, esse ambiente da corrida, para mim, é totalmente novo. Eu era um iniciante, eu nunca tinha corrido na vida. Eu tinha feito cardios, caminhadas nas minhas preparações de fisiculturismo, porque disseram que se tu correr, tu perde muita massa muscular. Acho que é mentira, é um mito, tá? Então, tu estando bem alimentado, suplementado, tu não vai perder massa muscular. Então, todo mundo fica achando, falando coisas que não sabem e às vezes tu testando pra ti, tu consegue ter a percepção ou não. Ah, Gregório, tu era mais forte quando tu era fisiculturismo. Sim, eu tenho a medalha aqui do fisiculturismo também, pra vocês verem que é bem parecido também. Então, eu fazia recurso ergogênico, né, hormônio. Aí eu conseguia aumentar peso, volume muscular, e algumas preparações eu utilizei recurso ergogênico, né? O testosterona, né? A reposição, mas daí era semanal. Então, o esporte que tu escolhe, trazendo, voltando para o que eu queria dizer, a mensagem, é que seria confortável ficar no meu passado. Campeão de fisiculturista, campeão estadual, treinador, e ficar remoendo as minhas coisas. Ficar lá no passado, que é algo confortável e que realmente eu tenho muito orgulho. Mas poderia eu ficar o resto das minhas vidas, depois dos 40 anos, falando, não, fui campeão no fisiculturismo e para mim tá tudo bem. E encerrar a minha carreira, encerrar o que eu já fiz no passado, mas o que que eu fiz? Eu comecei algo novo. Eu não fiquei apegado no passado. Você deve ter pensado assim, pô, eu posso ficar no passado. Eu me formei, eu tenho uma pós-graduação, que nem eu e a Michelle, a gente é formado. E parar de estudar, porque daí tu já é formado. Mas o que que eu fiz? Eu fui para um ambiente totalmente novo e desafiador, que eu nunca tinha corrido. Então, sempre que você estiver numa zona de conforto, que tu tá sempre fazendo a mesma coisa, mesmo trabalho, mesmo treino, mesmo livro, eu recomendo você sair e ir para um outro ambiente novo, desafiador. E aí tu vai encontrar algo que tu não sabe nada, tu é um zero, tu não é ninguém. Na corrida, eu era zero e não era ninguém. Eu não corria com o tênis certo, eu não corria, não tinha conhecimento nenhum em nada. Então lá, Zero, zero. zero, 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 zero. Fazia achando que tava balando. É, Aí depois aí veio relógio, aí veio tênis, aí veio suplementação, suplemento. daí tu começa a estudar, consumir, e aí tu vai desenvolvendo várias, principalmente mental, virando chaves mentais que tu pode muito mais do que tu consegue. Então, eu entrei nesse ambiente para sair da minha zona de conforto, que era o fisiculturismo, levantar peso. Na academia, eu me achava, ainda me acho um cara que tem muito conhecimento na academia e construir músculo era comigo. E mudar corpos era comigo. Eu fui para um ambiente que não tem nada a ver músculo. Tem reforço, sim, tem a ver. Mas na corrida é resistência, é mentalidade totalmente diferente do esporte de tu moldar o corpo com musculação, gente. Então, isso que eu fiz, e a Michelle também fez, foi para algo totalmente novo. O que que a gente fez? A gente saiu de uma cidade do interior de 27 mil habitantes, e a gente foi para uma cidade de 1 milhão de habitantes, gente. Um clima totalmente diferente. Isso é sair da zona de conforto. É tu sair de um trabalho presencial, de ficar horas lá trancado numa sala, para um trabalho digital. Isso é sair da zona de conforto, gente. Como é que tal? Deu. Não. Não, é no desconforto que tu cresce e tu aprende. Lá atrás, se tu olhar os teus momentos mais difíceis, as tuas maiores conquistas foram no desconforto, foram horas estudando para te se formar, foram para te educar o teu filho, para te construir uma família, tudo foram momentos desconfortáveis. O bullying que tu sofreu na escola, a pessoa que era tu ano passado. Então, isso não está na zona de conforto, gente. Então, essa live eu quis participar e falar da zona de desconforto.
E muito, a gente fala muito, né, do estado mental, porque é exatamente isso, a tua mente, e aí vem muito do que a gente fala dentro do universo diva, né? Que a gente tem a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, tudo que você carrega, né, desde a primeira infância, seus traumas, as histórias que você contou para si, tudo aquilo para sair a nível de consciência, né, é trabalhoso, porque é muito mais confortável para tua mente te manter aonde você está, porque é confortável, é seguro, já sabe o caminho. Agora, tudo que é novo gera desconforto e gera também mais energia, demanda mais energia para o seu cérebro pensar. Por isso que ele não está preparado. Hoje, né, eu consigo, como o Gregório falou, eu me tornei essa pessoa. E hoje eu acordo sem nada atrapalhando o meu mental. Eu não penso quando eu acordo, será que eu vou correr? Não, eu simplesmente vou, porque isso já está enraizado na minha nova identidade. Há anos atrás não estava. Há anos atrás a minha, como eu falo, a mente gorda ficava me dominando. Ai, mas fica um pouquinho mais na cama, tu merece, acorda mais tarde. Não é assim que eu vou ter a transformação que eu desejo. Então, quando eu quero ter uma transformação, quando eu quero mudar a minha identidade e transformar ela, né, na mulher diva, como eu falo para as minhas alunas, a gente sim precisa vencer principalmente a nossa mentalidade. Pensando na nossa mentalidade, a gente, né, através de estratégias, como a gente ensina aqui, a gente vai alinhando as rotinas aos poucos, um passo de cada vez, vai organizando o ambiente, vai transformando isso, né, dia após dia, e não é em uma semana, não é em 2 semanas, não é em 3 semanas, é dia após dia construindo isso, isso vira um hábito. Quando vira um hábito, você não fica mais sem. Isso já está enraizado em você. E a transformação que você deseja, ela só acontece quando isso está alinhado. Mente, corpo e pensamento. Mente, corpo e pensamento. Identidade fixada. É quem você quer se tornar, quem você é. Eu não era uma corredora, eu me tornei uma corredora, né? O Gregório não era um maratonista, ele se tornou um maratonista. Por quê que ele se tornou maratonista? Porque ele se comportou como tal. Um maratonista não chega às 2h30 da balada. Um maratonista, ele não pula refeições, ele faz as refeições alinhadas. Ele tem uma boa hidratação, ele preza o ambiente, o convívio, ele preza as comidas, as suplementações, a organização do seu dia. Então, você só é aquilo que você quer. Então, o que que você quer? O que que você quer para você? Precisa estar bem alinhado. Qual é o seu desejo hoje? Quem você quer se tornar? Pessoal, eu escutei antes de me inscrever para essa prova que eu não ia conseguir, porque eu sou um cara que tem 80 e poucos quilos, e normalmente um maratonista, alguém que faz uma prova dessa, tem 60, 70 quilos, né? Então eu tenho um pouco mais de massa muscular por todos esses anos que eu construí, né? E que não era para mim, não era uma prova, não era para mim fazer, não era para me inscrever, que eu não ia conseguir. Tu nunca fez 30 nem 32 treinando, como é que tu vai correr 42? Então, ninguém queria que eu fizesse. Para que fazer Não isso? é saudável. Tu pode se machucar. Tu Seus pode. maiores sonhos tu não precisa contar para ninguém. Isso não é uma dica, isso é um ensinamento. Os seus maiores sonhos não conte a ninguém. E aí seria muito mais fácil. Eu treinar menos, dormir mais, comer o que eu quisesse, dormir a hora que eu quiser, ficar vendo série. Podia ter feito tudo isso, mas esse é uma briga com a minha mente. É algo que toda hora tem que estar enfrentando ela, saindo da minha zona de conforto. Que o meu perfil, ele é fleumático, o meu perfil comportamental é de buscar o caminho mais fácil, de buscar o atalho, de
de ser mais simples, mais objetivo. E esse é o meu perfil, fazer o que eu tenho domínio. E o que eu tenho domínio é a academia. Eu saí da minha zona. Agora, qual que é o novo ambiente, novo mundo que eu vou me encontrar? Aonde que eu vou? Eu vou para algo novo. De novo. Para mim, o algo novo era eu estar lendo um monte de livro que nem eu estou lendo. É algo desafiador. Pode ser um desafio para você ler um livro, uma página. Ler um livro por mês, que é o que eu estou fazendo. É um desafio. Um livro por mês, uma série a mais no exercício, Uma repetição a uma mais, um repetição, peso a mais, uma carga a mais. uma modalidade a mais. Pô, vou fazer só o treino. Não, vou fazer o Pilates também, que está na plataforma. Eu vou fazer os alongamentos, que nem a gente fez alongamento, mobilidade, dormir Exato. cedo. Então, são os pilares que a gente levou muito a sério para conseguir completar. E olhando pelo histórico geral, nossa, a gente foi muito bem. A maioria nem se inscreve, a gente escreveu e ainda ficou bem colocado. Então, para nós, já superou nossas expectativas. A gente não quer, a gente quer ser melhor que nós mesmos. Eu não posso me comparar a pessoas que estão ali que correm a vida inteira. Aí eu vou me frustrar. Exato. Mas eu estou chegando agora, eu consigo concluir. E as pessoas que elas se desafiam, elas elogiam e elas incentivam. Porque daí é o topo da pirâmide, gente. Tu tá no topo da pirâmide, são pessoas que querem sempre mais, sempre evoluir, sempre elogiar. Elas estão sempre te incentivando. Agora, a parte de baixo da pirâmide, ela vai estar só julgando. Ela não vai conseguir. Mas para quê? Quer aparecer? É blogueira? Por que que tu tá fazendo isso? Isso não é para ti, tu não tem físico disso. O que que tu vai ganhar com isso? O que que tu ganhou? Gente, eu ganhei que tava minha esposa, minha filha vendo meus treinamentos, eu saí uma pessoa melhor, eu me desenvolvi mais, eu tenho mais saúde agora, eu baixei meu percentual de gordura, eu venci minha mentalidade, eu venci as câimbras, eu venci um esporte novo, eu tenho todo um legado por trás, é muita coisa que está um jogo minha. Tu pode medir o teu sucesso com o quanto que tu tem na conta, com o quanto que tu herdou, mas tu pode ser de ser uma pessoa mais inteligente, mais simples, mais humilde, mais culta, um bom marido, uma boa esposa, um relacionamento saudável, de tu mostrar para as pessoas que elas podem incentivar elas a ser mais saudável. Então é muita coisa que tem em jogo. Hoje em dia na internet está meio que se perdendo e as pessoas tentam ser personagens, né? Ah, eu vou ser aqui assim, mas fora dela. Fui falar com o dono do evento, com o cara que gastou 4 milhões no evento. O cara super humilde, super simples. Fui dar parabéns para ele do evento. E ele falou: Eu não sei se eu vou fazer ano que vem, porque é algo muito arriscado. É muito investimento. Eu tenho que conseguir muito patrocínio. Então, ele estava lá trabalhando, por isso que fui dar parabéns para ele. Porque no sábado que eu fui ver a Michelle, ele estava organizando fila no solzão, trabalhando que nem um louco. Aqui a gente chama de peão. Ele estava lá, dando a vida, trabalhando que nem qualquer funcionário, supervisionando, fazendo o negócio acontecer, indo para frente da câmera, dando entrevista na RBS, saindo totalmente da zona de conforto, fazendo um evento, uma maratona internacional em Maceió, gente. 13 mil inscritos. Tinha 2 dias de shows grandes ele fez. Então, movimentou muito a economia, todos os hotéis, mais de 13 países aqui. Movimentou toda a economia. Foi incrível. Incrível de Mega evento. verdade. E a gente estava participando. A gente entrou numa bolha, que é da corrida, e a gente está gostando da bolha, de acordar cedo, de fazer esporte, de divulgar isso para vocês. Eu não estou mais na academia fazendo exercício, ó, agora tu faz certo assim. Não, agora eu estou correndo, fazendo um cardio de alta intensidade. Eu continuo malhando, fazendo reforço, eu acho importante ter massa muscular, mas tu também pode fazer um exercício, um cardio melhor, mais eficiente, né? É, até porque essa questão do reforço é muito importante na questão da corrida. Eu, mais do que ninguém, falo sobre isso, porque eu vinha de uma lesão e o meu glúteo estava muito fraco e ele não estava sustentando o meu quadril. Então, eu estava com uma lesão na coluna e quadril. Então, para que tu possa te preparar para correr, tu tem que estar com a musculatura fortalecida, né? Então, hoje eu não saio de casa sem acordar os meus músculos. Sem conhecimento, eu saía, né? Nós saía da louca. Colocava os tênis, tomava aí um pouco de água e saía. Hoje não, tem o pré-treino, que a gente, né, faz o nosso pré-treino, tem a suplementação
E a gente faz mobilidade e aquecimento antes do treino de corrida. E isso a gente participou até de uma palestra com uma ortopedista, que isso ela disse que é fundamental, não é perda de tempo fazer mobilidade nunca. Então, mobilidade você pode fazer todos os dias, inclusive mais de uma vez por dia, se você tiver, né, condições de tempo aí para fazer. Então, hoje a gente faz mobilidade e aquecimento, preparando essa musculatura pré-treino, né? Indiferente se você vai correr 5 quilômetros, indiferente se vai correr os 20, né, os 30. Vai fazer o aquecimento todo, preparando e acordando essa musculatura, principalmente a gente que faz o treino pela manhã cedo, né? De manhã cedinho. Porque o teu corpo tá aí, né? Nem despertou ainda e você vai já colocar ele aí para correr? Não. Tem que preparar essas articulações, tem que aquecer bem, dizer para esse músculo que ele acordou. Por que que você começa correndo ali num aquecimento e depois você engrena e consegue, né, elevar a sua frequência cardíaca, consegue elevar o seu ritmo? Porque o seu corpo já começou a despertar melhor. Então, se você já prepara ele antes de casa, né? Aquece, manda estímulo para aquele músculo, faz aquela circulação ali, melhorar, né? Naquela perna, no tornozelo, no quadril, no glúteo, todas essas musculaturas envolvidas, você vai chegar muito melhor no seu treino, né? Então, aquecimento e mobilidade são fundamentais, né, na pré-corrida. Nessa palestra que a gente foi, que ia falar específico sobre a prova, tinha médico, nutricionista, todos da área, todos treinam, fazem esportes, né? E ela falou exatamente do carboidrato que tu vai usar de noite, que a gente faz uma alta ingestão de carboidrato, tu pode escolher massa, macarrão, aipim, carboidrato a gente tá falando de sólido, tá? Comida sólida, e aí aumentar a ingestão para te usar durante toda a tua corrida. Mas aquele pré-treino que a Michelle estava dizendo, que a gente come antes de correr, seria sólido, pode ser uma banana, No meu pode ser caso, é. isso, pode ser uma banana com mel, pode ser um pão com um pasta de amendoim, pode ser tu escolher um carboidrato que te faça bem leve, pode ser um pão com geleia, então pode ser diversos que tu faça que daí tu vai te sentir bem durante aquele período que tu vai correr. Tu vai ter performance e não vai ficar tonto, né? Porque às vezes tu falta aquela tua energia, às vezes é por falta de comida. Ah, eu me dou bem em treinar, correr em jejum, beleza, tudo certo. Se tu continua assim, teu acompanhamento, tu sai bem assim, tá tudo certo. Então, às vezes é importante tu Mas ir tudo depende da distância que tu vai percorrendo, isso né? aí, um autoconhecimento, né? Agora, Exato, vai porque fazer assim, 42 quilômetros em jejum? é, Não recomendo. é. Então, porque muita gente passando mal na prova, muita gente mesmo que Eu tava. senti a diferença quando eu não fazia esse pré-treino e agora que eu faço. Nossa, é outra coisa. É, não dá para brincar com saúde, não dá para Não dá brincar, para gente. brincar. Tem A que gente levar a viu, sério. né, muita superação dentro dessa maratona. Também vimos muita gente passando mal. Então, assim, a preparação é fundamental. E a preparação para uma maratona ou para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida não é de um dia para noite. Você precisa ter essa consciência, principalmente para quem vai fazer uma maratona, né? Então, existe um ciclo preparatório. Dentro das competições que o Gregório fazia de fisiculturismo, também existe um ciclo de preparação de no mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses, senão não alcança, né? Não Exato. vai E chegar numa condição aí, competitiva. às vezes você quer resultado em uma semana, e aí às vezes desiste, né? É isso que acontece com a maioria das mulheres. Ah, eu vou fazer essa semana. Ou que nem era que nem eu. Vou dizer, vou falar eu mesma. Eu fazia eu cuidava da minha alimentação de segunda a sexta. Chegava na sexta de tarde, eu já era merecedora de um café da tarde numa padaria, porque eu trabalhava demais. Olha a mente gorda. De noite, porque já é véspera de feriado, então eu já podia pedir uma pizza. Mente gorda. Era sexta, 2 refeições livres. No sábado, porque era final de semana, eu podia comer. No domingo, da mesma forma. Então eram 3 dias contra os outros 4, né? 5, 6, 7. Sim. Quem é que vai ganhar aqui? O consumo aqui era muito maior do que o déficit aqui.
eu nunca ia ter resultado, mesmo treinando. Por isso que mesmo treinando eu nunca tinha resultado, porque eu mesma mentalmente burlava o meu próprio sistema, né? Me boicotava sempre, não deixava eu vencer. Então são essas coisas de mentalidade que vão fazendo a gente se superar, fazendo a gente vencer dia após dia. Alguém tem uma pergunta? Vamos abrir para perguntas, que eu acho que a gente falou demais hoje. Alguém quer abrir a câmera aí? Ó, a Anabela colocou aqui. Eu, na altura, eu fiz a minha maratona em jejum, mas correu tudo bem. Eu só bebia café antes de correr. Jesus, Anabela. Tinha, Tu tinha tem gente. acompanhamento nutricional? É, perigoso, hein, gata? Pode fazer muito melhor para a próxima, hein? Na próxima pode performar ainda mais. É, tudo, cada um tem o seu corpo, né? Cada um vai tendo um autoconhecimento É, e vai é melhorando, assim, né? hoje em dia Se se tá tem bem muito assim. mais conhecimento, também não sei que época que você fez, né? Hoje em dia hoje a gente tem muito mais conhecimento a respeito e fundamento para falar sobre a maratona. Então, porque a gente, principalmente o Gregório, né? Eu acompanhei aqui, né, de perto tudo, mas principalmente porque viveu a experiência, né? Então, assim, por isso que a gente fala, o ambiente, ele é fundamental. Quando você quer ser uma maratonista, quando você quer ser uma mulher que quer ter uma autoestima elevada, enfim, você precisa andar com mulheres semelhantes, pessoas que te inspirem, pessoas que já passaram pelo processo, que vão saber te orientar. Médicos, nutricionistas, pessoas que já viveram o processo. Vocês perceberam que toda vez que eu falei das pessoas que me acompanharam, eu falei que eles eram atletas? O meu treinador, o Gregório falou, ele é maratonista, ele foi campeão várias vezes, né, em várias competições de corrida, então ele viveu a experiência. A minha nutricionista da mesma forma. O meu médico, ele é especialista em alta performance, então não é qualquer pessoa que eu ia pegar para me orientar, não. Você precisa escolher quem vai te orientar, né? Para que você possa performar melhor. Então, não estou falando que está errado ou não, né? Não Na tem verdade, certo e não é errado, verbal, né? é para que você possa, na próxima, performar ainda mais, que eu tenho certeza que vai Vai acontecer. testando, quando vê, não É, pode ser que melhore ou não, só sabendo, né? exato. Tem gente que é digestão rápida, tem gente que Ó, é o lenta, né? dia que eu fui para minha corrida, eu mantive o mesmo planejamento. E aí eu fui muito cedo e fiquei com medo de ficar com fome, né? Porque meu metabolismo está muito acelerado. Porque eu comi muito cedo. Mas não, ali na adrenalina, né? A gente vai-se embora, né? Se foi. Ah, mas aí no dia seguinte, que eu acordei no mesmo horário para acompanhar o Gregório, eu acordei e falei: caramba, eu vou tomar meu café da manhã. Era 1h30 da manhã, eu estava tomando meu café da manhã da minha suplementação. Porque eu sabia que eu ia passar o dia todo com ele e eu não sabia qual ia ser a minha próxima refeição nutritiva. Então, eu acordei, passei, ele já tinha passado o café, mas acordei, fiz o meu pão com ovo, comi a minha fruta, né? Tudo isso a 1h30 da manhã. Doidona, mas eu falei, ó, vamos garantir aqui a refeição, né? Depois a gente não sabe. A Marta colocou ó, orgulho em vocês e ter acompanhado todo esse processo. Obrigada, Martinha, que a gente possa inspirar vocês ainda mais aí em cada jornada. Quem mais quer perguntar? Quando fiz a maratona, eu só estava acompanhada com o meu PT, que é o personal trainer. Ele só fazia o plano de treino, a alimentação foi tudo eu. Mas eu tenho uma próxima prova no final do ano e vou fazer coisas diferentes. Conta com a gente, Anabela. Conta com a gente, depois manda pra gente aí quando é essa a sua prova, né? Eu também já tô pensando no meu próximo desafio. Ó, eu postei os 10 km já veio. Agora tem que fazer 21. Ai, pessoas. Ah, e vou falar, mas eu até falei com a Anabela, né? Anabela, eu falei contigo. Logo que teve um momento, né, aqui no Universo Diva, que eu tava
empolgada, fazendo, já tinha feito, acho que os 10 quilômetros, assim, e daí chegou o Gregório e falou: 10 quilômetros pra ti já tá tranquilo, já pode trocar a tua pra fazer 21. Lembra que eu falei pra ti? E aí eu falei: caramba, será 21? Será que eu consigo? Mas aí eu fui tentar já trocar o meu a Tua minha prova. a minha prova, né? Mas aí já não dava mais tempo. Daí eu falei, ó, já não dá mais tempo, então vamos manter assim, vai ver que era para ser assim, vamos performar aqui, deu, né? Mas Foi uma já baita experiência, chegou foi, muito bem, foi deu top, tudo certo, né? deu tudo Consegui curtir certo. o show depois. Muita gente, muita gente. O perfil falso magro não gosta de gente, lembra que eu falei? E o meu maior medo era eu sentir crise de ansiedade no meio do povo, tá? No meio do povo, pensa. Eu fiquei super concentrada, eu não consegui, eu fiz uma foto rapidinho e guardei o celular e tinha muita gente curtindo. Eu queria ser dessa, sabe? Curtindo, fazendo vídeo, saindo, filmando sua saída. Eu imagino esse povo todo aqui, como é que eu vou fazer, né? Aí me concentrei, porque o que eu mais tinha medo era da largada, o povo todo saindo junto, assim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ah, e fala aí, Greg, fala mais alguma coisa? Ah, eu curti bastante a prova, gostei de toda a prova. Claro, o final ali não foi como eu esperava, as câmeras eu não gostei, porque é uma dor que eu não esperava. Não gosto, ninguém gosta de sentir dor, né, de câimbra. É uma coisa que eu podia ter feito. Se eu não tivesse câimbras, eu acho que a previsão minha era de 3 horas. Como a previsão era no aplicativo, parecia a previsão dele. Tava 3 horas e 21. Eu falei, que doido, ele é doido, gente. Se manter esse ritmo é doido. Só pensava assim, ele é doido. Se eu não Mas ele tivesse ia chegar em quebrado, 13 e 21, ia fazer um tempo muito bom. Mas, da mesma forma, fez um tempo maravilhoso, né, Gregório? Primeira vez que participou com aí, certeza, minha top prima. demais. Gostei bastante. Uma das coisas também que eu atropelo. Tá, mas eu vou falar depois, deixa eu falar. Tinha ponto de hidratação a cada 2 quilômetros, eu acho, né? Tinha ponto de hidratação, e mesmo que isso era orientação, porque aqui é muito calor, né? E mesmo que tu não sinta sede, né? Nos orientaram a pegar a água mesmo, só para molhar a boca, assim, né? Então a gente fazia isso em cada ponto de hidratação, nós fazíamos isso e depois até jogava a água no corpo para dar uma esfriada na temperatura. É, porque para tu desidratar é muito rápido, muito rápido. Tanto é que quando eu pegava essa ponto de hidratação, a água, o pouco que eu tomava e o pouco que eu jogava em cima de mim para baixar a temperatura, eu me sentia muito bem. Já refrescava, Já refrescava, já já me dá uma sentia, refrescada dava um ânimo, na mente também. dava, bah, menos É, dois. é. Agora falta pouco. Nos 42 quilômetros, além, né, dos pontos de hidratação, eles estavam dando Coca-Cola e Gatorade. em alguns pontos tinha Coca-Cola e hidrolítio. Carbogel também deram, tipo, É, era uma estrutura. era uma estrutura bem grande. Carbogel também, só que carbogel, né, para quem tá fazendo aí a maratona, é legal já começar a se adaptar com o seu carbogel antes e não testar nada novo, né? A Anabela colocou, voltas a correr. Calma, você não pergunta isso, não. Eu falei só ano que vem, agora é uma por ano, O tá? pessoal já tá querendo mesmo que eu faça, mas é uma pergunta muito complexa, muito. É. Porque é um aprendizado gigante, tipo, é uma sensação meio diferente, né? Eu vou falar pra vocês, dá vontade hoje, dá vontade de viver tudinho de novo. É, eu também faria tudo de Tudinho. novo. Eu olho os vídeos assim, eu me emociono muito. E, sabe, dá aquela adrenalina assim de querer estar lá de novo. E hoje mesmo eu tava pensando, meu Deus, o que será que nós vamos qual que nós vamos participar agora? Mas aí, ao mesmo tempo, já falei pro Gregório, ó, 42 só ano que vem, hein? Não quero, não quero esse É, ano, chega, pelo amor. não, a galera da assessoria faz 3, 4 maratonas por ano. Tem um dos nossos treinadores, né, o Val, que é um grande incentivador também, e ele estava indo para a quarta maratona, não foi? É, mas correm leve, chegam bem, né? Tipo, parece Chega, que tá chegando assim, tipo, fiz.
10. Fiz 10, fiz 5. É. Tipo, numa naturalidade Lindo de ver eles correrem, sabe? Coisa assim. leve. Parece que não faz força. Essa é de É. mano. É, a gente tá começando agora. Nesse nível, né? A gente tá começando chegando agora. Mas realmente é toda uma preparação que tem que olhar assim. Tu olhar assim, bah, só a prova, pô, só a prova é incrível, né? É a cereja do bolo. Mas agora tem que fazer o bolo, tem que comprar os ingredientes, Ah, tem que testar o bolo, tem que testar os ingredientes, tem que preparar todo o bolo. sim, Aí tu tem que depois fazer a cobertura do bolo. E aí a prova é a única coisa, é só a cereja do bolo. Fazer tudo que tu já fez. certo. Então é tão rápido agora tu pensar em passar do novo pelo um ciclo de maratona. Gente, é vários Sacrifício finais de pequenininho. semana que tu tem que dar o teu melhor. É vários finais de semana. Saudável fazer uma logo na sequência. Então, a Anabela colocou que ela fez em 2025 e jurou que nunca mais. Só que, né, já se inscreveu na próxima. Isso aí. Mas tá bom, fez ano passado, vai fazer uma esse ano. Tá no ritmo. É punk. É admirável. Quem faz, eu É, tenho toda a minha geração, meu respeito. é. E sempre assim, quem é do esporte vai achar o máximo e vai sempre te incentivar. Qualquer coisa, pode ser o último, tu pode chegar muito mal. Que nem eu tava, meu último quilômetro eu tava num pace de 8 me matando, correndo devagar, todo torto. E a galera, tu tá muito bem, parabéns. Parabéns, maratonista. Isso A aí. galera gritando E todo eu tava um tempo. caco, né? Mas só que quem vai te incentivar sempre vai ser as pessoas que são do esporte, né? Isso, tente escutar pessoas que já passaram pelo que tu passou É, e aí eles vão vai dar valor. Porque se a importante. pessoa não faz nada, ela vai dizer, ixi, isso aí não é pra mim, não. É, Isso é eu pra quero louco. compartilhar com vocês, para quem tá. Eu abri live aqui ao mesmo tempo que eu tô falando aqui com vocês, abri live no Instagram também, para que ficasse disponível, né, para quem tá acompanhando a gente. E quem quiser depois me chama, que eu vou compartilhar com vocês também, mas vou compartilhar no grupo, né, um filme que a gente assistiu, pré-competição, que nos indicaram, e eu achei fantástico, assim, fala muito sobre essa questão da mentalidade. Quando a gente está se concentrando, a gente evita muito a questão da dopamina rápida, que é celular, telas. Mas aí, aquele dia, a gente resolveu assistir um filminho leve e por indicação, que era esse filme que eu vou compartilhar com vocês. Assistam, é fantástico. Ah, como é que tu lembra o nome? Eu sou péssima para nome. Poder da mente, Não, mas eu vou compartilhar. milagre Não, vencedor, não é não. nada milagre. Não vou lembrar agora, não. Eu sou péssima, mas eu vou mandar para vocês depois no grupo. É É um fantástico, ginasta assistam. olímpico muito legal. É muito legal. É É baseado em fatos reais. baseado em fatos reais. Bacana, bacana. Mais alguma pergunta, gente? Gostaram da aula de hoje? Diferente um pouco a aula, mas É, é mentalidade nosso total. protocolo, né? Dentro das nossas aulas. Nem tanto, porque é o que a gente vive, é o que faz a gente mostrar aqui para vocês o nosso dia a dia, né? Tudo que a gente faz aqui para performar é o que nos faz vocês se inspirarem também. Essa assessoria foi online? Sim. Ele faz treino online. Posso passar o contato da assessoria de corrida, sim, Marta. Ele faz treino. Aí tem o aplicativo do treino e ele vai adorar. Tu vai adorar o Charlinho. Ele é querido, Charles. É um queridão. Vamos fazer a foto com a medalha? Vamos. Vai ter print aí? Não sei fazer print. Deixa eu só encerrar a live aqui, então. Deixa eu só ver aqui, ó. Mauro João, nem mais temos um português que monte do Everest uma vida inteira. Prepare, leve lá 12 minutos e ficou com o nariz queimando e os dedos da mão também. Que ele subiu o topo do Everest, ó. Hum, Um português que subiu o Monte Everest. hum, E teve lá 12 minutos. Ele ficou lá no topo do Monte Everest 12 minutos, né? Um hum. português que ficou 12 minutos. Ó, aqui lá na live do Instagram, então, o Mauro, né, colocou. Teve um português que ficou no Monte Everest
né? E ele teve a vida toda para se preparar e ele ficou lá 12 minutos só no pico do Everest. Quando ele chegou lá, ele ficou com queimadura no nariz, nos dedos, nas mãos também. Então, a cereja do bolo tá lá. Ele passou só 12 minutos lá. Ele passou a vida toda se preparando, gente. Tem um filme, tem vários filmes, né, falando sobre o Everest. É É, fantástico, a gente adora acompanhar, viu, Mauro? É bacana, real. Mas é exatamente isso. Às vezes, ó, atletas olímpicos, eles passam, né? A preparação do atleta olímpico é 4 anos, gente, para melhorar, às vezes, milésimos de segundo. A gente foi numa palestra do Gustavo Borges, atleta, né, olímpico, que ele tem até um livro, eu tenho o livro dele, é milésimo, né? um centésimo de segundo, É né? um Um milésimo. milésimo. Ele fala isso. Eles se preparam 4 anos, às vezes, para melhorar assim, ó, e qualquer coisa. E a gente, às vezes, desiste em 7 dias, em 3 dias. Como é que você quer uma transformação se você desiste? E a Né? gente tem projetos que Boa, Mauro. crescem Obrigada por compartilhar, viu? no longo prazo, né? Tem coisas que eu vou pensar, mas eu tenho um ano para me preparar. Um ano eu vou querer fazer isso. Então, tem metas que são muito grandes e que vão demorar para acontecer, realmente. Quanto maior, mais vai demorar. Você tem que ter a paciência e saber reconhecer que vai Sim, levar. persistência, tem que ter foco, né? Não, e por isso que muito a gente fala do ambiente. O foco está no ambiente. Hoje mesmo, dentro do nosso desafio de mentalidade diva, né, da identidade diva, eu gravei o áudio falando sobre a ambiência, o poder do ambiente. Por quê? A gente se sabota muito na questão da comida. Mas tu abre a geladeira, tem uma geleia, tem um doce. Lá em cima do balcão tem um bomboniere cheio de bombom, bala, chocolate. Na mesa do trabalho tem biscoito. Como é que você quer mudar a sua alimentação se o seu ambiente não te favorece? E aí, como é que você vai lutar a vida toda contra o ambiente? Então, a primeira coisa é limpar o seu ambiente. E quando eu falo limpar, às vezes é preciso limpar pessoas também. Amizades, círculos que não fazem mais sentido para você. Mudar de ambiente faz total diferença. E aqui a gente quer que seja um ambiente de crescimento, de mentalidade. E é isso que a gente tenta trazer para vocês sempre. Algo que seja para mudar a vida de vocês. Sempre incentivando, sempre vai ser de motivação, sempre vai ser com o que a gente tem de melhor de conhecimento. E a gente vive na pele isso aí. Isso aí. Então, É por isso que eu quis abrir live no Instagram também, porque as pessoas às vezes fazem muito tempo que eu não abro live no Instagram. E porque muito do meu interior que está ainda dentro de mim, o medo do julgamento. Mas é isso que vocês viram aqui hoje, é o que nós realmente somos. É vida real, não é não, não, nada de forçado. novelinha, não é nada de forçado, é o que nós somos na real. As alunas que são sempre mais próximas sabem disso. E é compartilhar o que a gente vivencia. Então, a gente não fala o que a gente não vive, né? Então, a nossa transformação está aí porque a gente faz e acontece. Ó, a Marta colocou, tenho que entrar no ritmo de novo, depois vou pensar nisso, mas como nunca gostei de correr, quero me desafiar. Martinha, eu também não gostava, não. Nossa, teve uma época que eu fazia CrossFit, e aí o professor falava, hoje tem corrida, eu só olhava para ele, só peste. Odeio correr. Sabe quando vai no CrossFit, ele olhava direto para mim e falava: "Hoje tem corrida". Eu falava: "Que ódio". Nunca gostei, morria fazendo corrida. Aqui eu aprendi a gostar. Ó, Cláudia, ali é ultra maratona, esse é ultra Eu 250 também vou me km. dedicar a caminhar mais de 250 quilômetros no próximo ano. Boa! Eu acompanho, Cláudia, e é bem legal. Depois, se quiser, eu compartilho o Instagram dela.
uma ultramaratonista. Ah, Bacana. é um final de semana inteiro, não para de caminhar. Eu não sei se dorme, Não, é, dorme? é corrida, não dorme. Sim, dorme não, né? Mas é o dia inteiro correndo. Ah, Dá mais de 150, foi é o que o David Wallace fez. ultramaratonista. Ultra. 100, 150 quilômetros, acho que era isso aí, mais ou menos. A Marta colocou igualzinho nas aulas de CrossFit. Ah, Jesus. Ah, eu revirava os olhinhos assim. Ah. Mas a gente aprende a gostar. Hoje eu olho a galera. Hoje, quando eu tava voltando para casa, tava a galera saindo do box correndo. E eu pensei, já fiz o meu. Então, a gente vai vivenciando, vai aprendendo a gostar. Talvez não te apresentaram como me apresentaram, né? Talvez na época não fazia sentido. Ou talvez a forma como nos apresentaram a corrida não foi na forma correta. E isso às vezes cria um trauma, cria uma barreira emocional. Então, conforme, por isso que precisa de alguém que te guie no processo. Isso faz total diferença. Porque se cria um trauma ali, cria uma barreira. Hoje mesmo eu vi uma atleta falando que ela não conseguia mais, ela criou um trauma dentro de uma competição de 21 quilômetros de meia maratona, que foi péssima meia maratona para ela, e ela criou aquela barreira emocional e ela não conseguia fazer mais nem 5 quilômetros. E aí ela foi desbloqueando isso, foi né? Porque ela tinha que fazer, porque ela é triatleta. Então, ela está treinando para o triatlo. Então, como é que ela não ia correr se ela precisa, né? Pedalar, precisa nadar e precisa correr. Então, ela foi quebrando essa barreira de novo, contratou outro treinador e aí ela foi se apaixonando de novo pela corrida. E daí, nessa Maratona Internacional de Maceió, ela ficou em primeira colocada na categoria dela. É uma guria muito nova, ela tem 20 e poucos anos, 22 anos, eu acho. Ela ficou em primeira colocada na categoria dela, olha só. É, achei fantástico. São essas histórias que nos inspiram, né? Eu, em 2019, eu foi a minha última competição de fisiculturismo, né? Tava muito feliz com o meu corpo, meu físico, tenho as fotos até hoje, Boca Negra, gostava muito. E agora, depois de 2019 para 2026, são 7 anos, né? 7 anos. Então, depois de 7 anos, eu consegui reconquistar o corpo que eu tinha há 7 anos atrás. Então, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, tu vai botando desculpas e às vezes não tem conhecimento também, né? E aí eu consegui reencontrar aquele físico que eu gostava de me olhar e me sentia bem. Isso aí. Gente, vou fechar a live aqui do Instagram. Foi um prazer enorme reabrir lives aqui no Instagram, uma coisa que eu tinha bloqueado também, né? Não tinha mais feito. Espero poder voltar também. E espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente contou um pouquinho aí da nossa experiência nessa Maratona Internacional de Maceió. Estamos aqui com as nossas medalhas. Ficamos por aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Boa! Gente, muito obrigada, ó, por tudo. Alguém quer falar? Quer abrir o microfone para falar aí? Não? Estão todas quietinhas já com soninhos. Falamos demais hoje, não é? Ó, mas é isso aí, gente. Vou pegar. A Marta, que é especialista em. Marta, ó, deixa eu falar para você. Depois você tem que me ajudar. Porque eu troquei de computador e nesse aqui eu não sei fazer print, tá? Eu vou. É um MacBook. Aí depois você tem que me ensinar, porque esse aqui eu não sei não. Então faz aí o print. Deixa eu abrir aqui a tela para aparecer todo mundo. Ah, todas aí, ó. Boa. Ah, eu também tô com saudade de vocês. A Mônica, olha lá, toda lindona. A Ana, a Jacorina, a Claudinha, a Sandra, a Ana Ribeiro, Marta, Anabela, Sônia, boa, divas maravilhosas, hein? Ó, faz aí, Marta, o print, tu que é expert em print. Boa. Pois me manda lá. Gente, vamos ficando por aqui.
Um beijo grande, fiquem com Deus. Amanhã tem treino, treino com o Greg, quero só ver, ele tá dolorido ainda. A Katy Perry tá bagunçada, tá toda escabelada, ó, ó, meu Deus. Amanhã a perna não vai dar porque ainda tô Dor, meio mancando, meio, tá se tá recuperando bem ainda. dolorido ainda a perna e a panturrilha, Mas daí tu não precisa fazer, pode falar, e ela não, vou fazer, vai ser membros superiores, braço, costa, que é peito, abdominal, importante. membro É. superior. Inferior, acredito que não vai dar para mexer muito, não. Gente, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.